Grupad Padmo Ofereço primeiramente Nittarina Vishtam Vishnupat Nanda Bhaktivinoda Ashtotara Srimad Bhakti Vedanta Shrivaman Goswami Maharaj Vamana Goswami Maharaj Evam e Nittarina Vishtam Vishnupat Ashtotara Srimad Bhakti Vedanta Shrivaman Goswami Maharaj अनंत करो षष्ठंग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज श्रील भक्ति रत्न श्रीधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज मित्र भक्ति डॉक्टर श्रीधर गोस्वामी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य चरण श्रीपाद रामचंद्र प्रभु एवं समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गौरवत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद एवं परम स्नेहशीला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आज श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम दिवस नगर संकीर्तन रथ यात्रा के कारण से कथा की प्रवचन जी कुछ देर से um pouco atrasado em relação ao nosso a gente saiu um pouco tarde, né, do nosso relaxar. Então, आपकी अशेष सहयोग और विशेष करके स्मार्ट की ब्रह्मचारी एवं समस्त भक्तवृंद इस श्रीमद् भागवत कथा की जो आयोजक vê se agora tá melhor. सदियों की प्रेरणा से इस कार्तिक महीने में अमर पुराण Então, nesse mês de Kartika, भागवत कथा की esse Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, अनेक जन्म की स्वीकृति a gente deve और पुण्य जब resi- एकत्रित होता है इकट्ठित recitá-lo, pois depois de muitas vidas acumulando sukriti, créditos, méritos espirituais, भागवत कथा a gente pode estar aqui. Então a gente é capaz assim de ouvir भाग में नहीं o Srimad Bhagavatam अनेक no जन्म mês की de Kartika. पुण्यतिथि अथवा पूर्वियों की Então muitas vidas de punya, né, de méritos piedosos foram, né, passadas para que possamos ter essa fortuna de ouvir o Srimad Bhagavatam no mês de Kartika. और समाज कहते हैं नियम सेवा मास का Então um dos nomes desse mês é Niyama Seva Mas. नियम करके प्रभु की सेवा की कार्य है नियम सेवा Por seguir as regras e regulações. की कहा जाता है उर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी Então o nome desse mês também é Urja Vrata. इसी मास A gente deve seguir as regras e regulações, né, das escrituras nesse mês. E Shrimati Radha, que é a deidade que preside esse mês. Então, para satisfazer Shrimati Radhika, Deva de Deva Narayana, कार्तिक महीने की कथा जो है नारद जी के स्मरण कर रहे हैं जिसमें पद्म पुराण स्वयं नारद ऋषि então ele falou com Narada Rishi, e Narada Rishi ele mesmo नारायण के लिए प्रश्न भी किया है प्रभु मैं o Senhor Narada Rishi fez essa pergunta para o Senhor Narayana. Eu ouvi que esse seu mês, ele é chamado de... Ele estava falando sobre o mês de Purushottama. Então, eu ouvi que há um mês com seu nome chamado Purushottama. E ele não acontece todos os anos, ele acontece a cada 2 anos e 8 meses. जिसके फॉर्मास भी कहते हैं मात्र विधान से इसके फॉर्मास भी कहते हैं किंतु वैष्णव
जगत में उसकी कार्यता है E de acordo com o Karma Kanda, né, o caminho de karma, esse mês é chamado, Purushottama Massa, é chamado de Mal Mas. ये अत्यंत जो पवित्र मास है और उसी मास Mas seu nome é Purushottama Massa. E ele é muito puro de acordo com a consideração Vaishnava. Que Purushottama Bhagavan, Shri Krishna, é a deidade que preside esse mês. क्या मास कहते हैं Adhik Mas também, अभी 2026 porque é um mês extra. एक अधिक मास आने वाले हैं मेरे जानकारी से इतने 17 मई से लेकर के Então ele vai acontecer 15 no ano que vem, vai ter esse mês, né? एक De अधिक Adhik मास Mas. पड़ेगा जिससे पुरुषोत्तम व्रत कहा जाता है De, पुरुषोत्तम क्षेत्र na época de mais ou menos de maio e junho. व्रत जो है पालन करने Então em Purushottam Kshetra, किंतु देखो संत भगवान देवादिदेव né, isso, ou seja, Jagannatha Puri, é dito que a gente deve seguir esse Vrata em Jagannatha Puri. Narayana, ele é o Senhor Supremo, e ele falou para Narada Rishi. Eu vou explicar para você as glórias desse mês de Kartika, porque as glórias desse mês são muito confidenciais. Aqueles que não têm fé, você não deve falar para essas pessoas esses segredos. Ó Narada Rishi, você é um Vaishnava puro. Eu posso revelar esses segredos para você, todos esses segredos. Por seguir esse mês, Shrimati Radhika, ela vai ficar satisfeita e, ao mesmo tempo, eu vou ficar satisfeito. Então, qualquer pessoa que ouça o Bhagavatam nesse mês de Kartika, como é possível descrever os benefícios que essa pessoa pode obter? Durante o mês de Kartika, ouvir o Srimad Bhagavatam durante 7 dias, aí depois da morte, após abandonar esse corpo, nós iremos alcançar a morada do Senhor. Então o Senhor Supremo Narayana, ele falou: não precisa mais do que 7 dias, apenas 7 dias. Sente-se e ouça. E também, particularmente se você estiver sentado num Dhamma sagrado e ouvir Srimad Bhagavatam, como é possível descrever, né, os benefícios disso? Aqui é Hastinapur. É um local muito belo e auspicioso. E especialmente estamos aqui na Shri Ramana Bihari Gauriya Mata. É um local muito divino. Então ouvir esse Harikatha aqui também é uma grande fortuna para nós, porque no mês de Kartika, belos passatempos, belíssimos passatempos acontecem nesse mês. E eu vou... E outro nome para esse mês é Damodara Mas. Foi quando mãe Yashoda amarrou a cintura de Krishna. E por isso, esse mês também é chamado de Yashoda Damodara. E Yashoda
ela amarrou então Krishna, né, pela sua cintura. उस समय के पश्चात दामोदर E depois de algum tempo, कीर्तन करेंगे nós iremos और recitar साथ ही साथ esse Damodarastaka também, juntos. गीत दान प्रदान करेंगे इस महीने में E vamos oferecer lamparinas de ghee para Thakuraji nesse mês todo, durante todos os dias. बोले धन संपत्ति E quais frutos que nós obteremos disso? क्या प्रति होगी Muita prosperidade. Também, primeiramente, a gente vai obter essa prosperidade mundana, material. Todos querem isso, né? इस महीने की महिमा Mas também a riqueza do amor divino. समस्त प्रकार की जो As glórias desse mês são tão altas. इसमें स्वयं नारायण इसके बारे में इस मास की महिमा बताएंगे और एक Narayana está explicando राधा दामोदर की बात है क्या बोलते हैं राधा दामोदर que outro nome também desse mês é Rasa Damodara, pois Srimati Radhika, फूलों के em pessoa, ela amarrou Krishna इसमें इसकी ताकत है com uma guirlanda de flores. दामोदर की श्री राम देखो इस महीने की कितने महिमा इस महीने में कृष्ण की गोचारण गोवत्सचारण गोचारण लीला से लेकर के अनेकों लीला Então, são muitas das glórias desse mês. Esse mês, Krishna também saiu pela primeira vez para pastorear os bezerros. E ele realizou o mais elevado passatempo, né, que é a Rasa Lila, a dança da raça. Então, muitos passatempos belíssimos do casal divino aconteceram nesse mês. E quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai descrever esses passatempos. Assim como, né, Ramachandra Prabhu, ele explicou, o Srimad Bhagavatam não é uma literatura ordinária, é a própria forma do Senhor. É o próprio Senhor na forma de som. Quando Kali Yuga começou e quando Krishna partiu para sua própria morada no final da Dwapara Yuga, então, para realizar seus eternos passatempos, Krishna voltou para sua morada. E aí, a pergunta é, as pessoas em Kali Yuga são muito caídas, são cheias de luxúria e ira. Como liberar tais pessoas, tais divas? Essa pergunta foi feita. Então Krishna, ele aparece então, ele se manifesta, né, como um sol aparece, né, na escuridão. Krishna aparece então como esse Srimad Bhagavatam. Todos os Vedas, Puranas, o Srimad Bhagavatam é a essência de todos os Vedas, Puranas e Upanishads. E esse Srimad Bhagavatam é a manifestação direta do Senhor. Os 12 cantos, como é explicado no Padma Purana, os 12 cantos do Srimad Bhagavatam, são os próprios 12 membros do Senhor.
Isso é descrito muito belamente no Bhagavad Gita. कंठास्तु राजनतमं जदीयमुखारविन्दं दशामं प्रफुल्लम् एकादशोऽयस्य ललाटपत्रं शिरोऽपितु द्वादश एव वाति तमानि देवं करुणानिधानम् तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। बहुत सुंदर रूप में वर्णन। इस संसार के पति के साथ हमारे अवसर सुनिए ध्यान से। इस संसार में हमारे पति के साथ संबंध किससे? किंतु परमेश्वर परम पति परमेश्वर से भगवान के साथ संबंध कैसे करोगे? Então, nós devemos desenvolver um relacionamento com o marido universal, Parameshwara, por ouvir o seu Harikatha. E assim, toda inauspiciosidade, doença, tudo vai embora. Eu estava ouvindo uma aula de Gurudeva e ele estava explicando muito belamente. Por ouvir Bhagavad Gita, mesmo os grandes pecadores vão ser liberados. O tempo é muito curto, a gente não vou tomar muito tempo com isso, mas nesse primeiro dia a gente deve explicar as glórias do Srimad Bhagavatam. Uma pessoa que ouve o Srimad Bhagavatam vai ter todas as suas reações pecaminosas destruídas. O pecado de matar uma mãe, o pai, de beber álcool, as atividades mais degradadas, todas vão ser liberadas. E então ele explicou para Narada Rishi, nas primeiras eras havia um Brahmana muito rico e o nome dele era Atmadeva Brahmana. A gente deve se lembrar o nome dele. Caso contrário, não desliga. Deu interferência. Ouve aí. Então, ouça cuidadosamente. O nome do Brahmana era então Atmadeva Brahmana. Ele era muito rico. O corpo dele era transcendental, saudável. Então, a esposa dele chamava Dunduli. Um nome muito belo. Alguém tem esse nome, Dunduli?
É um nome muito और belo. वो भी बहुत खान पीने में बहुत शौकीन है। पतिदेव घर में जब है बहुत सुंदर रूप में व्यवहार आदि करते हैं। पतिदेव जब घर से बाहर चले जाते तब झगड़ा करते हैं। इसलिए Então, कहीं-कहीं quando पर क्या करते थे, बड़े ela बाबा costumava प्रिया, discutir, fazer muita... कलह प्रिया, दूसरे साथ झगड़ा नहीं करते। Ela era muito... Tipo, ela é muito briguenta, sabe? Fazia muita intriga. E ele tinha muito dinheiro, o Atmadeva. Mas ele era também muito pão duro. Ele nunca gastou nem o dinheiro para si mesmo. Ele apenas acumulava, ele não gastava. Então, na sua idade mais avançada, ele pensou: eu tenho... Então, Atmadeva está falando para o Sadhu. Nosso Sadhu, ele estava chorando porque não tinham descendente, porque ele não tinha descendente. Aí o Sadhu tentou explicar para ele: tudo que você vê nesse mundo é temporário. Faça uma coisa, se engaje em serviço devocional ao Senhor. Mas aquela pessoa cuja mente está extremamente apegada ao desfrute dos sentidos, ela não... Você pode falar centenas de vezes as instruções desse tipo, mas ele não vai, essa pessoa não vai ouvir. E então ele ficou insistindo para o Brahmana: por favor, me dê um filho. Então o Sadhu falou: eu vejo que não apenas nessa vida, mas nas próximas 7 vidas você não vai ter filhos. Esse Sadhu falou para o Brahmana. O que nós... O que nós obtemos nessa vida vem de acordo com os frutos da nossa vida passada. Nós queremos alguma coisa nessa vida, queremos felicidade, mas o que nós realmente obtemos? Infelicidade. Levante a mão, né? Alguém quer sofrimento aqui? Não, ninguém quer. Todos querem felicidade. Mas o que vem? Infelicidade. Então tudo que a gente está fazendo agora, desfrutando ou chorando, tudo vem de acordo com o nosso karma. Mesmo se você não quiser, o fruto vai vir assim como um cavalo galopante. Ele vai correndo na nossa direção. O que? Os frutos das vidas passadas.
fruto das nossas ações. Então, o Gurudeva, ele costumava dizer, a gente colhe o que planta. A gente plantou vários tipos de sementes, assim, acho que de matos, mas a gente quer manga. Mas se você plantar, né, frutos, semente de manga, vai vir manga. Se nós fazemos boas ações, nós colhemos bons frutos. Se fazemos más ações, colhemos maus frutos. Mas quem dá os frutos? Não são os semideuses que dão os frutos. Na Bhagavad Gita, Krishna diz: Karmani eva diskarate. Então, você tem o direito de realizar seus deveres prescritos, mas eu dou os frutos. Então, de acordo com as vidas anteriores, as atividades das vidas anteriores, os semideuses, eles apenas podem dar alguma coisa que talvez a gente já fosse obter. E aí eles, em vez de obter mais tarde, eles fazem com que a gente obtenha agora. Então esse Brahmana, Atmadeva Brahma, ele estava chorando ainda mais depois de ouvir isso, né? Essas notícias do sábio. Então, durante 7 vidas, ele não teria filhos, de acordo com seu karma. Uma pessoa, ela lamenta uma pessoa lamenta que não tem filhos, e aí a outra pessoa vai lá e diz: você não vai ter filhos não só nessa vida, mas durante as próximas 7 vidas. Então Atmadeva Brahma, ele agarrou nos pés daquele Sannyas Thakur e ele implorou, e aí o sadhu falou: eu vou te dar um fruto. Nós devemos oferecer frutas no Bhagavatam. Aí vocês vão obter os frutos. Então Sannyas Thakur, ele, através de mantras, ele abençoou, ele deu uma bênção através para aquela fruta. Ele falou para o Brahmana: ó Brahmana, tome essa fruta e dê para sua esposa. Por comer essa fruta, você vai obter um belo filho. Mas você deve, tudo que você receber e aceitar, você deve aceitar com fé. Uma outra história. Por 9 anos eu não tive um som. O médico falou: isso não é possível. E ela começou a chorar. E ela falou: seja misericordioso. Então
Gurudeva está contando a história dele, né? Que ele abençoa uma pessoa, né? Chama é testemunha. Shamprabhu é testemunha. Shamprabhu, ele é testemunha disso, né? Essa pessoa que Gurudeva abençoou, ela teve 2 filhos, porque ela aceitou com fé. Gurudeva falou que deu a fruta que ele tinha disponível lá e deu para ela. E aí a pessoa teve 2 filhos e ela há 9 anos estava tentando ter filhos. Eu não estou falando que eu seja um... A questão é a fé. Se alguém aceita, né, com fé, ela vai alcançar o benefício. Eu vi isso acontecer muitas vezes em Mathura. Nós vamos alcançar o sucesso. Então, Atma Deva Brahmana, ele pegou esse fruto e ele deu para sua esposa, Dunduli. Um nome muito belo. E ele falou assim, consuma esse fruto, né, e você vai ter um belo filho. Então Duli estava na sua mente pensando, meu marido ficou louco, né? Ele acha que se eu comer um fruto eu vou ter um filho. Os macacos, eles comem frutos todos os dias e não ficam tendo filho. Acho que meu marido ficou louco. Acho que ele foi, né, meio que tipo iludido por algum sábio, né? Se isso não acontecer de fato, se isso não se tornar uma verdade. Olha, aliás, ela pensou, se isso acontecer de eu ter um filho, também vai ser ruim, porque aí eu não vou poder dormir direito. E os ladrões, eles vão vir. E eu não vou ter como correr se eles vierem. Então esse tipo de pensamento veio, né, na mente de Dunduli. E na hora de dar a luz também, pode ser que eu não consiga parir e aí posso morrer. Então todos esses pensamentos negativos vieram na cabeça de Dunduli. E pelo arranjo do Senhor, naquele momento, uma parente, né, falou com ela, a irmã de uma parente, alguma coisa assim. E ela falou, Dunduli falou isso com ela, se eu comer esse fruto, eu vou ter um filho. E aí essa outra mulher falou, dê essa fruta para uma vaca. Porque como é possível que por comer uma fruta você vai ter um filho? Então, ela deu esse fruto para a vaca. E essa irmã falou, eu estou esperando um filho. Então, daqui a alguns meses, 8, 9 meses, eu vou ter um filho. Então, você me dá algum dinheiro e eu dou o filho para você. Apenas finja, coloque, né, algumas roupas ao redor da sua cintura e da sua barriga. E aí as pessoas vão achar, né, que a esposa de Atmadeva está esperando um filho. Então mas não foi em vão aquele fruto dado pelo sábio, né? E então a vaca que comeu o fruto, ela concebeu
अरे भगवान जिसको देते हैं कैसे देते हैं? अरे जोर से बोलो। Eu vejo como o Senhor, ele é misericordioso. Quando o Senhor dá, ele dá. आत्मदेव ब्राह्मण की भी क्या É uma chuvarada cai no seu telhado, né? नहीं था। Não só a esposa do Dunduli estava esperando um filho, mas também a vaca, né? लोग दिखावा। Então Dunduli fez isso, ela amarrou roupas, né, ao redor da sua cintura para que os outros achassem que ela estava esperando um filho. E de noite, और भगवान के संयोग भी है। देखो आत्मदेव ब्राह्मण की गाय भी एक बच्चा शब्द है। कौन सा बच्चा है? então no mesmo dia, मनुष्य के वहाँ Dunduli, aquela irmã deu um filho, né, para Dunduli, e a vaca também teve um filho, que era como uma pessoa normal, mas tinha 2 orelhas de vaca, por isso seu nome é Gokarna. बिल्कुल मनुष्य के वहाँ से। Assim, ele era exatamente como um ser humano, mas a diferença é que ele tinha 2 ouvidos, 2 orelhas de vaca. आत्मदेव अपने बेटा का क्या नाम रखा? माँ के अनुसार नाम रखा। क्या नाम रखा? धुंधुली। धुंधुकारी से धुंधुकारी। Então, o filho de Dunduli, que é o filho, na verdade, da outra, que deu para Dunduli, foi chamado de Dundukari. Então, o mesmo caráter, né, personalidade da mãe era do filho. Ele era uma criança assim, sem noção. Então havia esses 2 irmãos, um era Gokarna e outro era Dundukari, mas as naturezas deles eram completamente diferentes. Mas pela misericórdia do Sadhu, Gokarna era uma grande personalidade, ele estudou os Vedas, ele era muito sóbrio. Então e a criança que veio da irmã de Dunduli, Dundukari, desde criança, desde jovem, quando começou a ir para a escola, ele costumava ficar brigando, lutando contra as crianças, e ele esfaqueava elas. Ele era um ladrão. E além disso, todos os intoxicantes que a gente não deve tomar, ele usava. Já Gokarna, ele era muito calmo, pacífico e sempre seguia as instruções de seus pais. Mas Dundukari, ele, né, era assim muito um bruto, né? E ele começou a beber muito álcool e ele era uma pessoa realmente horrível e ele roubava, bebia, chegava tarde em casa e batia no seu pai por dinheiro. Por essa razão, então um dia ele criou muito problema em casa, né? E um dia Madeva falou para seu filho Gokarna: o que eu devo fazer, filho? Então nesse momento Gokarna falou: então ele deu um conselho muito bom para o seu pai: abandone todos os apegos por esse mundo, se associe com sadhus. Essa casa
onde há álcool, onde tem alho e cebola, mesmo as escrituras falam, aonde quando você vai no cemitério, né, você vai no cemitério, você volta, você tem que tomar banho. Quando você vai também no crematório, a mesma coisa. Onde os corpos mortos são mortos, ou se a gente mantém corpos nas nossas casas, que são, no caso, né, frango, essas coisas, né, cadáveres. Isso, né, dá um cheiro muito ruim. O Gurudev está comparando, né, a casa das pessoas que comem carne com o cemitério, né? Então, os acharyas, eles declaram que de forma alguma nós devemos ter corpos de cadáveres, né? Cadáveres na nossa casa. Se a mãe foi muito estrita e restringir essas coisas de entrar em casa, então as mães devem ser muito assim rígidas com isso, muito fortes e proibir essas coisas. Em casa não deve haver álcool, não deve haver intoxicantes, não deve haver cadáveres e alho e cebola. A casa deve ser pura. A casa deve ser como um templo. A nossa casa é um templo. Ou devemos fazer com que seja um templo. Então eu estou falando isso com todas as mães, sejam muito, né, fortes nisso a partir de hoje. Falem para os seus maridos. Vejam só quantos homens tem nessa plateia, né, um número muito maior de mulheres. Talvez 100. Se tem 500 mulheres, o Gurudev está falando assim, né? Porque vocês são muito mais quantidade, então vocês devem colocar seus maridos em seus lugares, né? E falar não mais alho e cebola nos lares. Façam essa restrição firme. Esses são os ensinamentos do Sanatana Dharma. Não sejam fracos. Nós devemos ser muito firmes. As pessoas irreligiosas. Eu vou explicar apenas um pouquinho sobre uma coisa do Ramayana. Quando Ravana foi derrotado, quando o Senhor Ramachandra ele derrotou Ravana com seu arco e flecha, então Ravana nesse momento falou: ó Senhor Rama, ouça, eu vou te falar uma coisa. Eu não sou menos do que você.
Na verdade, eu não sou igual a você, eu sou superior a você. Você nasceu, que o Senhor, ele nasceu como um kshatriya, né? E Ravana como um brahmana. Então ele pensava, eu sou superior. और हमारे राज्य कैसे है? लंका वो भी कैसे है? सोने का E o meu reino é Lanka, né? Ele é cheio de ouro. मैं वेदज्ञ हूँ रावण कोई सामान्य नहीं Eu sou erudito em todos os Vedas, versado em todos os Vedas. आज मेरे पराजित होने के Ravana tinha muitas qualificações. Só havia uma razão para ele ser derrotado. Ele falou assim, meu irmão Vibhishana não me apoiou. Foi por isso que eu fui derrotado. किंतु देखो राम तुम्हारे भाई लक्ष्मण Mas Ravana falou, Ram, o seu irmão Lakshman, ele te apoiou. Então foi por isso que eu fui derrotado, porque você teve o apoio do seu irmão, mas eu não tive apoio do meu. हम सनातन धर्मी हम इसे ही प्रतिष्ठित रहे Nós devemos ser orgulhosos. हमारे भाई धर्मी के जब संग देते थे Nós fazemos parte do Sanatana Dharma, né? Mas nossos irmãos, eles são irreligiosos e assim nós nos tornamos fracos. Eu não estou falando de política, essa é a verdade. हम रावण को पक्ष नहीं ले रहे A gente deve aprender com os nossos erros. A gente não deve tomar partido de Ravana, né? Ravana era uma pessoa irreligiosa, mas o que ele falou, यदि हमारे भाई no sentido prático da coisa, é verdade. Se o irmão dele estivesse do lado dele, ele falou, né? Se o meu irmão estivesse do meu lado, कितने करोड़ हम सनातन então o Sanatana Dharma, ele é grandioso, a gente não pode descrever. यही है और कुछ नहीं कारण कुछ नहीं हम अपने गृह के क्या बनाए मंदिर बनाए गृह मंदिर Então a gente deve fazer com que nossos lares se tornem como um templo e nós devemos ser estritos. Essa é a minha oração para todas as mães. संसार के लिए बचा सकते हैं आप लोग सनातन धर्म के लिए जागृत करो Vocês podem salvar o Sanatana Dharma. आइए आत्मदेव ब्रह्म के देखो कैसे Então, voltando ao Harikata de Atmadeva, बेटा धंधुकारी और qual era a condição dele? तब उसमें अपने प्राण निकाल ले O filho dele, धंधुकारी Dundukari, batia nele todos os dias. वो करना मुझे कुछ बोले उस समय Então ele perguntou para Gokarna, pediu para Gokarna, seu filho, dar conselhos para ele. लेकिन बोले समय याद रखो हे बेटा इस संसार की माया छोड़कर पसारो करो संसार दुख रूपी विनो स्वतंत्र सर्वना पसारो करो संसार दुख रूपी Então ele falou, abandone os seus apegos por esse mundo material e se encontre com os sadhus. हे बेटा Vá para um lugar sagrado, o Dhamma sagrado. जहां पर सत्य महात्मा Renuncie esse mundo material e vá para esse local, onde os sadhus estão. आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र Então Atmadeva Brahma, ऐसे स्वर्ग प्रदेश प्राप्त करके चले ele aceitou o bom conselho do seu filho Gokarna e ele deixou aquele local. और भी उपद्रव मचाने लगे Então Dundukari, ele ficou ainda pior. Ele começou a bater sua mãe. O pai havia ido embora. Agora ele estava batendo na mãe. E ele falou, me fale onde que... Ele falava, onde é que meu pai deixou a... onde meu pai escondeu a riqueza, mas a mãe acabou cometendo suicídio. Então agora, Dundukari
estava sozinho em casa, porque Gokarna também abandonou aquele local. दुंदुकारी अपने घर में 5 विषयों को रखी है। कितने? 5 विषय। जितने चोरी करके दुष्ट Dundukari então levou prostitutas para sua casa और वो 5 e se associou com elas. एक दिन कोई dia, राजकोष से कुछ धन चोरी कर Alguém da और आपके 5 विषयों को tesoureiro real, ele बहुत दुर्लभ roubou. हीरे जवाहरात है। Acho, वो 5 विषय मनमोहन na verdade, esse Dundukari ele roubou, काल में तो राजा के लोग आ जाए né, o tesoureiro. Então और हमें पकड़ लेते मार देते। इससे एक काम करें ele roubou o tesoureiro e mostrou todo aquele ouro para as prostitutas. E as prostitutas pensaram, isso vai ser problema, né? O rei vai vir atrás de nós, né? और उस समय दुंदुकारी Então elas fizeram um plano, amarraram Dundukari, suas mãos e suas pernas, porque ele estava inconsciente de ter tomado tanto álcool. कष्ट करके Então as prostitutas amarraram suas mãos e pés e bateram muito nele, चलती हुई लकड़ी पर até o ponto और उसके द्वारा मरेगी तब अंत में देवी और उनके मुंह में porque ele não estava morrendo. Então elas pegaram então uma tocha e enfiaram na boca dele, uma tocha pegando fogo. 5 विषय में मिला E assim Dundukari abandonou seu corpo. E então aquelas 5 prostitutas pegaram o corpo dele एक कुआं था और उस कुएं में e jogaram num poço que ficava na frente daquela casa. उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर जो है E colocaram uma pedra, रातों रात né, एक 5 विषय में na boca daquele poço. दुंदुकारी कैसे मरा क्या हुआ Então as prostitutas pegaram todas aquelas joias reais e foram embora daquele local. वो क्या Então बनता है? isso é um tipo, essa morte é muito inauspiciosa, esse tipo de morte. जो लोग ऐसे Por conta disso, Dundukari se tornou um fantasma. और उसकी कैसे मृत्यु हुई अपघात से पेट गिरने का Por conta dessa morte muito inauspiciosa, ele se tornou um fantasma. ये पेट जली हुई है भूत पिशाच होकर के Nos Puranas é descrito que और गांव के लोगों के स्थान में रात्रि काल में कोई गांव के लोग रास्ते में चलते हैं कहीं गए पिशाच आग के भांति ऐसे हो जाते डराते हैं कभी किसी के निकट जा करके então às vezes ele assumiu uma forma como de um fogo e ele começou a assustar as pessoas daquela região, né? Ele fazia esses gritos assim de fantasma, né? Assustava as pessoas. भैंस के भांति E às vezes ele se manifestava como fogo. कुत्ते के भांति Ele assumia diversas formas, às vezes de animais, पिशाच ऐसे e assim assustava, assombrava a vizinhança. सब लोग As pessoas da vila, todos eles abandonaram aquele local. बहुत दूर दूर रहे मानो गांव बिल्कुल कैसे हो गया सन्नाटा Talvez alguns ficaram, mas eram mais distantes. Mas aquela cidade, aquela vila ficou completamente deserta. Então Gokarna, ele visitou diferentes... Gokarna, ele havia visitado diferentes locais sagrados. Então ele voltou para sua cidade natal. E de noite, estava muito escuro quando ele chegou. A casa que ele havia, então na casa que ele nasceu, né, havia uma cama de madeira do lado de fora e ele dormiu naquela casa. E aí quando era meia-noite, aquela cama começou a tremer. E ele não foi capaz de dormir aquela noite, porque a cama estava tremendo. E ele pensou, o que é isso? O cara não pensou. Então a cama começou a tremer muito.
E alguns gritos começaram a ouvir, né, de uma certa distância. गोकर्ण निडोल होकर के कहने लगे, "ऐ कौन हो? सामने आओ।" तब देखो, Então o Gokarna falou: "Ei, quem é você? Venha na minha, se apresente diante de mim." मैं ही तुम्हारे भाई, मेरा नाम है, Então Dundukari veio diante de मेरे इस प्रकार Gokarna e começou a chorar. E ele falou: "Meu nome é Dundukari." मैंने बताया E aí ele explicou कि भाई तुम मुझे o seu destino, o que havia acontecido para ele alcançar aquele corpo de fantasma. E aí ele pediu: "Oh, por favor, me libere deste corpo de fantasma." Então Gokarna pacificou ele. शास्त्र में वर्णन अनेकों तीर्थ में गए, पिंडदान के बीच में गया से लेकर के जितने भी तीर्थ स्थल है, दक्षिण से लेकर के उत्तर भारत तक जितने तीर्थ Então ele falou: नदियां पवित्र नदियां, todos os locais sagrados, भाई के लिए पिंडदान भी किया। शास्त्र में पिंडदान भी किया। ele foi nos lugares sagrados e pediu, assim, ele orou para o seu irmão em todos esses locais. Gokarna fez isso. Ele peregrinou em vários locais sagrados e, né, fez esses rituais pedindo para que o seu irmão fosse liberado. Então ele orou, mas nada disso funcionou. E ele orou pelo Deus do Sol. E Suryadeva falou para Gokarna: "Seu irmão é tal pecador por oferecer reverências, por oferecer oblações, né, aos antepassados, ele não pode ser liberado." E ele falou: "Eu vou te mostrar como que ele pode ser liberado." Então Surya Narayana começou a falar: "Recite o Srimad Bhagavatam." एक विधान भी दिया कि भागवत कथा श्रवण कराओ, सारे गांव वाले के बुलाओ। Dessa maneira, ele instruiu que Gokarna recitasse o Srimad Bhagavatam. E ele falou para ele estabelecer um bambu com 7 nós e convidasse o irmão Dundukari nesse bambu, por meio de mantras. E no dia da recitação, o primeiro nó do bambu, ele abriu. E dessa maneira, 7 dias se passaram. E no 7º dia, no final do 7º dia, então Dundukari, que havia aquele corpo de fantasma, ele obteve um corpo muito belo de semideus. E aí veio um veículo. E assim ele ofereceu reverências ao Bhagavatam. Ele sentou naquele veículo. E todos estavam vendo, as pessoas, parece que do vilarejo também estavam. E todos puderam ver então as glórias do Srimad Bhagavatam. Todos ficaram maravilhados e surpresos. Todos os ouvintes disseram: "Vejam só, um veículo veio buscar Gokarna." Mas por que veio só buscar Dundukari e não a nós? Gokarna falou: "Vocês não estão obtendo esse fruto? Vocês devem se lembrar do que eu falei aqui, assim vocês vão obter frutos." Por tudo que eu falei, vocês devem se lembrar. E aí no próximo dia, tudo que eu estou falando aqui, Gurudev está falando, a cada dia vocês devem se lembrar quando vocês voltam para suas casas. E aí dessa maneira, Gokarna recitou novamente
o Srimad Bhagavatam e seguiram essa instrução. Depois disso, novamente ele ressuscitou e aí todas as pessoas daquela vila também puderam ser liberadas. Então a austeridade de vocês é ouvir o Srimad Bhagavatam. Vishnudatta Prabhu, Brahmani Didi, eles arrumaram uma maravilhosa prachada para vocês. Digam sim, Hagi. E levem para casa também, levem, né? Porque talvez alguns familiares não puderam vir, vocês devem levar para eles também prasada. Pelo menos um roti vocês levam. Um chapati, né? E aí eles vão vir eles mesmos amanhã. Pelos próximos 7 dias vocês não precisam cozinhar. Não precisa, pode desconectar até o gás, né, do fogão. O que é que tem para hoje, Vishnu? Está perguntando, Gurudeva. Tem dal, batata, arroz, puri. Por favor, sentem-se confortavelmente e saboreiem, desfrutem. Especialmente no mês de Kartika. As glórias de Srimad Bhagavatam não dá para falar só externamente, né? Eu não estou falando uma publicidade assim, né? Pelas as bênçãos de Radharamam, vocês vão poder obter esse amor, né? Então, desde o primeiro canto, do primeiro capítulo, o primeiro verso, né? O Gurudeva vai falar o primeiro verso do Srimad Bhagavatam agora. Esse aforismo Ato Brahma Jigyasu do Vedanta Sutra é falado Ato Atma Jigyasu. Então é necessário inquirir a respeito do eu. Por que eu vim para esse mundo material? O que eu... A gente deve inquirir sobre essas coisas. Então isso é dito no Vedanta Sutra. Inquira a respeito de Brahma. Nós devemos inquirir sobre esses pontos, Swagata e Vijatya. A Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan. Eu estou meditando nessa personalidade, no meu Senhor. Então, ele começa com Janma Adi. Tudo que é criado nesse mundo, quem é o Criador? A Suprema Personalidade de Deus. Tudo que você vê nesse mundo material, quem é o Criador? É o Senhor Bhagavan. Janma Adi.
आदि रस Então, 5 प्रकार की de acordo com संत दास existe uma coisa chamada Adirasa. Existem 5 raças, né? Dasya, não, neutralidade, Shanta, Dasya, servidão, Sakya, amizade, Vatsalya, amor parental e Madhurya, amor conjugal. E as 7 secundárias raças, Bhivatsya, Hasya, Vira, Karuna e a personificação de Shingarasa é Shrimati Radhika. Aquele que se abriga em Shrimati Radhika pode alcançar toda a perfeição. ब्रह्मा आदि परम देवता लोग मुझे प्राप्त करेंगे आदि कवि कौन है ब्रह्मा जी किंतु हमारे भव्य वैष्णव कहते हैं आदि कवि कौन है श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की कृपा Quem é Adi Kavaya que está nesse verso? A gente, os Gaudiya Vaishnavas proclamam que é Rupa Goswami, porque pela misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele deu essa misericórdia e fez com que Rupa Goswami pudesse manifestar todos os granthas, né? O Jala Nilamani, Lalita Madhava, Vidagda Madhava. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele é a personalidade mais magnânima e munificente. Esse é um Harikatha muito belo. Então, a partir de amanhã, a gente vai começar o Srimad Bhagavatam. Então, a gente vai interromper hoje a recitação do Bhagavatam e amanhã, às 4 horas, a gente vai oferecer Arati a Gurudeva e às 4h30 a gente vai começar o Harikatha novamente. Eu estou humildemente pedindo para vocês que venham, cheguem na hora. Porque seguindo as regras e regulações, nós vamos alcançar a paz e nosso destino. E Radharaman Bihari, elas vão ser compassivas, misericordiosas conosco. Jai Shri Gurudeva Ki Jai. Então, quem não ofereceu, ofereça, né, lamparinas para o Senhor, e porque o benefício que você vai obter disso não é possível se descrever. A gente não precisa fazer isso de... A gente não precisa fazer de acordo com a tradição hindu, adorar o marido, né, como normalmente se faz. Basta oferecer essa lamparina para o Senhor. Amanhã a gente faz dessa maneira. Retirado. Jai Shri Gurudeva Ki Jai.